Então, pessoal, aqui resolvendo um problema que envolve a lei de Stevin, né? Isso aqui é do Enem de 2020. Então, o mergulhador ele fica preso a explorar uma caverna no oceano. Dentro da caverna formou-se um bolsão de ar, como mostrado na figura, onde o mergulhador se abrigou. Então, aqui a gente tem o mar, né? Aqui tem a pressão atmosférica externa de 10⁵ Pascal. E o mergulhador se abrigou nesse bolsão de ar ali. Durante o resgate, para evitar danos ao seu organismo, foi necessário que o mergulhador passasse por um processo de descompressão antes de retornar à superfície, para que seu corpo ficasse novamente sob pressão atmosférica. Ou seja, ele estava numa determinada pressão aqui, eu vou chamar de P1, e ele vai passar por um processo de descompressão, né, para que seu corpo fique à pressão atmosférica. Então a pressão 1 é essa pressão aqui interna do bolsão de ar, e a pressão 2 é essa pressão atmosférica, né? Pressão final do corpo dele. O gráfico mostra a relação entre os tempos de descompressão recomendados para indivíduos nessa situação e a variação de pressão. Tá? Então aqui a gente tem um tempo de descompressão em minutos pela variação de pressão. Considere que a aceleração da gravidade seja igual a 10 metros por segundo quadrado e que a densidade da água seja de ρ igual a 1000 kg por metro cúbico. Em minutos, qual o tempo de descompressão a que o mergulhador deverá ser submetido? Então, para a gente saber isso aí, a gente vai ter que determinar essa pressão P1 aqui, né, no interior desse bolsão de ar. Depois disso, a gente vai ter que fazer a variação da pressão, né, porque aqui a gente tem um gráfico que trata da variação de pressão. Então, vai ser a pressão que ele estava submetido menos a pressão final, né, ou vice-versa. Isso aqui é um módulo, o valor positivo. Vai dar um determinado número aqui, pode ser que dê 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. E a gente vai vir aqui, por exemplo, se der 400, a gente vem até aqui e a gente descobre quanto tempo ele vai precisar para essa descompressão. Então eu vou começar pegando essa figura aqui para a gente trabalhar e puxar ela aqui para baixo. Então da última videoaula a gente já tem que, do teorema de Stevin, a pressão em um dado ponto, em uma dada profundidade, né, H, ela é dada pela pressão atmosférica, mais a densidade do fluido ideal, vezes G, vezes H, que é a profundidade, né? Então essa aí é a lei de Stevin. Considerando que a água aqui pode ser tratada como um fluido ideal, como vocês percebem do teorema de Stevin, ele só tem função da altura ou da profundidade, né? Aqui eu vou dizer que H cresce para baixo, né? Que é a profundidade. Como ele só depende de H, a gente vai ter que, em qualquer ponto que esteja a mesma profundidade, o mesmo H, mesmo valor de H, a pressão nele vai ser o mesmo. Então, para todos esses pontos, a pressão é a mesma. Em todo esse nível, a pressão é a mesma porque a gente tem o mesmo valor de H, né? Isso se deve também porque a gente tem o mesmo tamanho de uma coluna de água e de ar, né? Tem aqui para cima tem ar também. A gente tem essas colunas do mesmo tamanho. Então, a gente vai ter a mesma pressão em toda essa região. Quando o mergulhador estiver aqui, para sair ele vai ter que vir aqui por baixo, né? Então, inevitavelmente, ele vai ter que chegar nesses 50 metros. Então, o que a gente vai fazer primeiro é determinar essa pressão, a pressão que ele fica submetido quando ele está a 50 metros de profundidade, que eu vou chamar de P1. A gente tem a pressão P1 de H, né? Ela é igual à pressão atmosférica mais ρgH. A pressão atmosférica está dada ali, que é 1,0 vezes 10⁵ Pascal. A densidade também é fornecida, que é 10⁵ kg por metro cúbico. G também é fornecido, 10 metros por segundo quadrado. E H também é fornecido aqui, que é 50 metros. Né? Então aqui a gente vai ter que P1 de H é igual a 1,0 vezes 10⁵ Pascal, mais isso aqui dá 10⁴, dá 10⁵, 5 vezes 10⁵ Pascal. Para a gente resolver essa conta, é só a gente somar 5 com 1, né? Vai ficar 6 vezes 10⁵. E esse vai ser o valor da pressão a qual esse mergulhador está submetido a 50 metros de profundidade. 6,0 vezes 10⁵ Pascal. Se a gente vir aqui no gráfico, a gente vai ter, aqui o nosso gráfico é dado em kPa, né? Então eu vou colocar em kPa. Quilo vem de 1000, né? Então é só eu dividir isso aqui por 1000 e transformar em kPa. Que fica 6 vezes 10⁵ kPa, que é a mesma coisa que escrever 600 kPa. E aqui se a gente vir no gráfico, a gente pode ver que 600 aqui, né,
levaria a gente para 80 minutos. Mas esse gráfico, ele não tá... A gente calculou a pressão, né? Esse gráfico, ele trabalha com a variação da pressão. Essa é a pressão lá no fundo do oceano. Ele quer saber a variação, ou seja, a gente vai pegar essa pressão do fundo e diminuir a pressão atmosférica. Ou seja, a gente tem que fazer que a variação da pressão, ΔP, é igual a P1 de H menos pressão atmosférica, que é onde ele vai chegar, né? Que ó, ele passa por um processo de descompressão, retornando e ficando sob a pressão atmosférica. Isso aqui vai dar 6 vezes 10 na 5 Pascal, menos 1 vezes 10 na 5 Pascal. Ou a gente pode fazer de uma forma um pouco mais prática, que é pegar simplesmente esse resultado aqui, né? Era só a gente ignorar essa parte, porque depois a gente vai diminuir, né? Mas vamos fazer direitinho aqui, porque a gente está trabalhando e explicitando com uma variação de pressão. Então aqui eu vou ter... Eu já vou deixar em termos de kilopascal, né? 600 kilopascal, como a gente já calculou. Kilopascal menos a pressão atmosférica, que é 1,0 vezes 10 na 5 Pascal. Vou transformar esse outro aqui também em kilopascal, que fica 600 kilopascal menos 100 kilopascal. Portanto, a variação da pressão é igual a 500 kilopascal. Essa aqui é a variação de pressão a qual o mergulhador fica submetido. Então, a gente pode voltar aqui no gráfico e a gente chegou que ele está submetido a 500 kilopascal, requer um tempo de descompressão de, olha aqui, quando ele atingiu a curva, 60 minutos. O tempo de subida, né, para ir descomprimindo, vai ter que ser de 60 minutos. 60 minutos, alternativa C. Então essa resposta aí está resolvido no nosso problema. Então, retomando rapidamente, ele vai estar submetido a uma pressão de 600 kPa a uma profundidade de 50 metros na água, se a gente considerar a água um fluido ideal, né? Para que ele retorne para a superfície, vai acontecer sobre ele uma variação de pressão de 500 kPa e conforme o nosso gráfico aqui, o tempo de descompressão vai ser 60 minutos. É isso aí. Resolvido o problema.